aqui hoje, desse nosso bate-papo, porque é um bate-papo que a gente pretende levar um pouco de cuidado, de carinho, e a gente acredita que a gente vai receber isso de volta de vocês, né? Então, caso vocês conheçam alguém que de alguma maneira possa ter um pouquinho de alento no coração com o que a gente vai conversar aqui hoje, que é a questão do equilíbrio emocional, convida. Clica nessa setinha que está embaixo, esse aviãozinho, e encaminha. Chama a família, chama amigos, vamos tentar fazer uma onda de positividade, de equilíbrio, de esperança para todo mundo que está meio desanimado nesse momento, né? O assunto por si só, o momento por si só, ele já tende a ser hostil, como eu acabei de falar agora. Se a gente deixar que esse desequilíbrio emocional tome conta, ele acaba tomando uma proporção ainda maior, né? E sobre o que nós vamos abordar, sobre o que nós queremos falar nesse momento aqui hoje com vocês, né? A tão temida e tão noticiada crise. Crise é algo que a gente vem ouvindo, não de agora, mas de muito tempo, né? Afinal, nós estamos no Brasil, né? E como diria um jurista gaúcho, se não me engano, Sérgio Miller, o nome dele, o Brasil não é para amadores. Então, crise é algo que a gente já convive há muito tempo, não é de hoje, né? A gente ouviu falar de crise no aspecto econômico, comportamental, de ética, de moral. E agora, como se já não fosse o suficiente esse tanto de crise que nós já temos, agora, para endossar e aumentar essa lista, temos também essa crise humanitária proporcionada pelo Covid, né? E todas as suas nuances e impactos, né? A questão da saúde, que não é só uma questão de saúde pública, mas a saúde de uma maneira geral, seja ela privada, seja pública, a saúde de maneira global, né? A questão da economia, que acaba sendo impactada mais uma vez, a questão das relações trabalhistas, as relações humanas, a questão dos negócios mesmo, modelos de negócio tendo que ser totalmente disruptivos, tendo que ser alterados para que permaneça nesse mercado. E uma outra questão que às vezes a gente ainda pouco aborda ou temos abordado de maneira assim bem tímida, bem incipiente ainda, é a questão da saúde emocional, do nosso equilíbrio, né? Quantas pessoas que estão sendo impactadas pela questão de ver-se ali na questão do isolamento, não poder ter contato com a família que está tão habituado, pais sem poderem ver filhos, filhos sem poder ver pais, crianças sem poder ver avós, a gente sendo impedido de ir para o trabalho, né? É uma questão que mexe com o nosso emocional. E além disso, tem a questão do e o amanhã, né? Como que será o nosso amanhã? E isso tudo acaba gerando uma crise muito grande de ansiedade, né? E para isso, né, para a gente poder falar um pouquinho melhor nesse nosso bate-papo, eu vou chamar a Ludoana, que é uma psicóloga, para a gente poder entender um pouquinho como que a crise é vista à luz da psicologia. Para a psicologia, a crise existe, né? Esse intempérie, essa questão dessas instabilidades à luz da psicologia, isso é uma crise? Como que a psicologia entende e aborda isso, né? E para isso, eu tenho imenso orgulho de convidar minha amiga e uma profissional competentíssima, que é a Ludoana Barros, que hoje está radicada em Londres, mas é mineirinha aqui também de Minas Gerais e que tem uma vasta experiência na área, inclusive ela é mestra de psicologia da saúde e que vai bater um papo com a gente e trazer um pouquinho mais de considerações para isso. Só um minutinho que ela tá chamando ela aqui, ela já deve estar entrando em alguns instantes. Oi, Oi, Tati, tudo tô bem? bem, que delícia de escutar, Bem, Nai. amiga. Imenso de poder te ouvir e essa parceria para a gente tentar levar um pouquinho de alento para as pessoas que, assim como nós, né? Porque a gente mesmo às vezes se pega numa situação de ansiedade, de preocupação, né? E aí, conforme eu tinha adiantado aqui um pouquinho, a questão da crise, né? Porque a gente olha para isso e fala, é uma crise, né? E como lidar com esses momentos de crise, né? Eu até citei o exemplo de uma frase do Sérgio Miller que o Brasil não é para amadores, né? Porque a gente
acho que desde que o mundo, desde que o Brasil existe, a gente fala muito de crise, né? Suas várias nuances e aspectos, desde o âmbito econômico, né? Moral, ética, política, e agora a gente está passando por essa outra crise, que é de um viés mais amplo, global, que engloba não apenas a questão da saúde, né? E a saúde humanitária, como também a questão dos impactos econômicos, dos impactos emocionais, sociais. E a gente queria te ouvir para entender um pouquinho como que é essa questão da crise à luz da psicologia. Mas antes mesmo da gente ir para esse bate-papo, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história, do seu currículo, contasse para a gente até esse momento que você está vivenciando aí no olho do furacão, né, morando na Europa. Como está isso tudo na sua cabeça também? Compartilhe com a gente. Delícia, Nai. Prazer estar aqui, viu? Uma honra, obrigada. Delícia essa live, assim, é tão gostoso. Acabei de ver minha mãe. Minha mãe é minha fã número um. É tão lindo isso. Ela tá em todas. É muito bom. Eu sei que tem um monte de gente online aqui. Eu vi várias pessoas da família, mas tem hora que não dá pra gente poder ver todo mundo. Não. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai discutindo, a gente vai abordando ao longo da live. Tô vendo a Amanda, que é minha amiga de Instagram, que eu conheci no Instagram, uma gracinha, Thaís. Então, Filha, um monte de gente. A Érica, minha amiga também. Gostoso, Seja bem-vinda, né? Érica, que veio pela Ludo. Sejam todos bem-vindos, viu? Então, Nai, eu formei em Uberlândia, né? Eu fiz mestrado em uma abordagem que chama construcionismo social, logo que eu me formei. E eu amei, porque é uma abordagem que a gente trabalha muito a questão da linguagem, o quanto que a linguagem constrói o mundo, né? O quanto que as nossas narrativas, elas nos empoderam, elas nos enfraquecem. Então, esse era o foco do meu estudo. E aí, durante o meu mestrado, eu tive uma pesquisa. Eu amo escrever, amo ler, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, eu era cheia de papel de carta, minha mãe me dava, a gente trocava com as amigas. Eu não sei se é dessa época, acho que não. Sou. E aí, então, o meu mestrado ele foi em cartas terapêuticas, que era o quê? Quando você vai a um médico, ele tem um prontuário, né? Você vai num psicólogo, ele tem um prontuário. Você já ouviu falar de cartas terapêuticas? Cartas terapêuticas, não. Então, Eu sei que é uma tremenda terapia a gente poder escrever, né? Eu mesmo sou até suspeita para falar, adoro escrever. Serve realmente como uma terapia. E aí, essa carta, ela é o seguinte, porque a gente entende no construcionismo social que a gente precisa ter um respeito ao paciente, à história do paciente, porque a história é dele. Na verdade, eu empresto meu ouvido, né? E eu empresto a minha fala para ele adicionar a história dele. Então, ao final de cada sessão, eu escrevia uma história para esse paciente, escrevia a história da sessão. Então, meu prontuário não era um prontuário médico, né? O meu prontuário era uma carta que na outra sessão eu entregava para ele, a gente conversava sobre a carta e era uma carta cheia de questionamentos. Enfim, acho que isso dá outra live, é super interessante, é uma abordagem que eu gostava muito de trabalhar. E depois que a gente tem outra live depois, porque é tanta coisa que a gente pode trazer no momento, né, que pode ajudar as pessoas de alguma forma. É verdade, Nai. E depois, assim, eu fui para o campo mais da psicanálise, eu amo estudar psicanálise, enfim, aí acho que a psicologia ela é ampla, né? Ela é linda, tem muito conhecimento, tem muito para a gente aprender. E conhecimento a gente só agrega, né? Conhecimento a gente não perde, né? A gente tem que agregar, agrega a gente, leva a gente para frente, nos transforma. Então, enfim, então essa foi minha vida aí na psicologia, em Uberlândia. Eu sempre atendi muito, né? Conheci a Nai quando ela trabalhava na Unipsico, que aí eu fui atender a Unimed, aí a gente se conheceu, enfim. Aí eu vim para Londres, tem 3 anos. Engravidei. Eu acho que não à toa, acho que a primeira live foi essa questão desse cuidado emocional, porque eu tenho um carinho muito grande pela psicologia. Eu acho que, assim, meio que por tabela, eu me encantei pela psicologia por meio das psicólogas com as quais eu trabalhei na Unipsico, né? Que são brilhantes como você e que têm um vasto repertório de informação mesmo para ajudar as pessoas a passarem por momentos tão, às vezes, tão complexos, né? Ali naquele milindre tão tênue. Então, assim, eu sou encantada com a psicologia e com a possibilidade que a psicologia tem de auxílio para as pessoas mesmo. Uhum. Então, e aí, Naís, eu não quero me prolongar muito nisso, porque senão a gente vai perdendo um pouco o rumo da conversa, que eu acho que a gente tem uma conversa muito rica.
hoje, né? E o tempo é bem curto para a extensão da informação. E aí, pensando sobre estudo, acho que é legal falar que eu mudei, por quê? Porque eu engravidei, eu tive 2 meninas, né? Com diferença de 3 anos cada uma. E aí eu percebi, assim, eu queria viver a maternidade. E aí, viver a maternidade no Brasil era muito difícil, porque aí eu e meu marido tinham que trabalhar muito, enfim, viemos para cá para eu cuidar das meninas e ele foi cuidar da gente, né, financeiramente. E isso é uma crise. Isso é uma crise. Por que isso é uma crise? Quando a gente faz uma mudança de país, ela te gera estresse, ela te gera ansiedade, ela te traz uma desorganização emocional, né? Então, assim, só para a gente começar a entrar no que a gente está falando, qualquer crise, o que define uma crise? É um estado onde você entra numa desorganização. Por que a gente entra numa desorganização? Porque aquelas habilidades que eu tinha, aquele ferramental que eu tinha, os recursos que eu tinha, ele não serve, eles por si só, eles não me bastam para eu cuidar dessa crise. Porque a crise ela é uma novidade, ela é um aspecto novo na minha vida. Por isso que a gente fala que a crise ela tem um tempo limitado. Tem gente que fala assim, nossa, eu vivo em crise. Talvez você pode viver passando por crises, mas viver uma crise a vida toda, a gente não vive uma crise a vida toda, a gente muda de crise. As crises, elas têm um tempo. E aí é muito interessante a gente pensar nisso, porque agora a gente está nessa questão do Covid, muita gente não fala que é crise. Muitas pessoas usam outras palavras. Isso é um perigo, né? Porque quando eu não falo que eu estou tendo uma crise, eu não me posiciono como uma pessoa que precisa encarar uma crise. Porque a crise... É isso. Pode continuar, mas era até isso que eu ia te perguntar. Às vezes, nesses momentos tão complexos, né? Nesses momentos que as pessoas se esbarram com o novo, com aquilo que é novidade, e para as quais elas não têm um repertório pronto, elas acabam se assustando e acabam tendendo a ter dois tipos de reação, né? E reações polarizadas, inclusive, né? Algumas pessoas tendem à negação e outras pessoas acabam tendendo a ter, às vezes, reações exageradas, exacerbadas, né? Entrando em pânico e até disseminando pânico, né? Então, sim, são reações adversas para momentos para os quais a gente não está preparado, né? E se choca e acaba tendo reações, assim, bem na contramão uma da outra. E aí, Nay, eu quero entrar um pouquinho nessa questão da negação, né? Dessa coisa da polaridade que a gente faz. Mas antes, só quero trazer um negócio para a gente poder pensar. Como que a gente resolve uma crise, né? Para a gente resolver uma crise, vou falar de um jeito bem grosseiro e depois a gente vai entrar nos outros aspectos e volta nisso. Para a gente resolver uma crise, a gente depende de 2 fatores. Um, do fator externo. Então, por exemplo... quando eu mudei de país, eu tive uma crise de mudança, né? Que tudo era novo. Qual que é o evento externo que poderia me possibilitar que aquela crise fosse resolvida? Nenhum, não ia mudar. Eu mudei, ponto final. Eu ia ter que lidar com aquela situação. Então, a gente tem um outro recurso, que é o recurso pessoal e o recurso social. Então, de modo grosseiro, é isso. Então, vamos voltar para o Covid. A gente está vivendo aí essa fase desse isolamento. É uma crise? É uma crise. Por que é uma crise? Porque ela tira a gente do lugar. A gente nunca teve recurso para lidar com isso antes, tá? Então, assim, estou repetindo para esse negócio ficar bem claro. A gente está passando por uma crise. A gente precisa reconhecer isso para encontrar novos recursos. Então, isso é interessante também, porque a crise, esse desequilíbrio emocional, o que acontece? A gente fica frustrado, porque como não é uma coisa que a gente sabe lidar, o nosso sentimento de frustração fica gigante. A gente fica triste, a gente às vezes pode ter sintoma de ansiedade, sintoma de depressão, e a gente fala assim, nossa, eu tô deprimido, nossa, eu tô ansioso. Você está tendo alguns sintomas baseados nesse desequilíbrio que a crise está te trazendo. Mas ela é uma crise passageira, né? Porque o Covid, ele vai passar. Mas enquanto ele não passa, enquanto ele está instaurado, o que a gente precisa fazer? Encontrar recurso pessoal e recurso social. E aí disso a gente vai falar um pouquinho, né? E aí você fala desse negócio, né? E outra coisa que eu penso é que a crise, ela sempre traz uma oportunidade. Ela pode trazer uma oportunidade, né? Ou ela pode ser só um perigo. Por quê? Porque quando eu falo que ela é uma coisa nova,
e ela exige que eu tenha recursos novos, se eu não desenvolvo novas habilidades, ela vira um perigo, porque eu entravo. Então, pensa só, uma pessoa muda de país, o externo dela não vai mudar, né? Acontece o Sim, Covid, outro contexto. a gente não sabe quanto tempo que isso vai durar. Então, você não pode contar com o externo. Não dá para você ficar em casa sentada falando, deixa eu ver quanto que esse negócio vai passar. Você depende de desenvolver recurso pessoal e recurso social. Você não consegue desenvolver recurso pessoal e recurso social, isso é um perigo. Então, você está estagnado, isso é um perigo. Isso é uma porta aberta para transtorno psicológico, né? E aí, pessoas que estavam começando a desenvolver alguma coisa, que estavam talvez já passando por alguma dificuldade, porque eu não acredito que o Covid por si só trouxe nada muito novo para o Brasil, a não ser quem, assim, tem o isolamento social, é claro, e isso é um fato, mas, está quebrando empresa que já estava quebrando, né? Tem gente brigando em casa porque já estava brigando. Sim, às vezes talvez, como ela é uma crise um pouco maior, digamos, uma questão mais, uma questão macro, ela potencializou e às vezes tem acelerado o processo, Uhum, né? Mas era algo que nós já estávamos em via de fato, né? A questão econômica já era melindrosa, né? uhum, Foi potencializada? Foi, né? Mas era algo que já não estava tão bacana, também uhum. falando. E foi importante você ter falado essa questão da gente olhar para a crise como uma questão de oportunidade. Recentemente, agora, acho que fazendo até um post, eu li, se eu não me engano, acho que essa frase é até de Darwin, não sei qual que é a frase, mas fala que a questão da superação é muito importante, né? Eles até costumam falar que quem sobrevive não é o mais forte ou o mais inteligente, mas sim aquele que está mais propício à adaptação das mudanças, né? Aquele que enxerga na mudança, entende, e por isso que a importância da gente não mudar ponto de mudança, né, para aquela crise, e vira e fala, eu preciso enxergar essa realidade e me adaptar. Uhum. Essas pessoas são mais propícias a passar por esse momento sem tantos arranhões, ou que os arranhões não sejam tão profundos, né? É a adaptabilidade mesmo, é olhar para aquele, passar por aquele momento, e quem se adaptar mais rápido acaba sofrendo menos esse impacto. Agora, né? Porque quem tem esse dar a vida lendo, mas isso não é para, porque tem algumas pessoas que têm idades, grau, ele escancara. Então, esse é o perigo, né? Esse é o perigo da crise e aí do isolamento e de tudo que a gente está passando. Mas você falou uma coisa, só pra gente, eu não quero perder, que você falou uma coisa importante aí, sobre a questão de como que a gente polariza, né, essa questão do sentimento. E aí, quando você falou isso, a gente falou da negação, né? O que Sim. mais tem hoje é a gente negando, tanto que tem gente que nem usa a palavra crise, porque não pode, né? Não pode usar, vai que pega. Não é um negócio meio assim? Que a própria palavra crise ou falar na doença fosse contagiosa, né? Aquilo que eu não falo ou aquilo que eu não vejo, como se fosse aquele macaquinho lá, não me impacta, né? Ela existe, é um fato, né? O problema é a forma que nós encaramos e fazemos bom uso das informações que nós temos, dos nossos recursos, para poder superar. Isso, Essa isso, Nai. Agora sim, ó, olha que importante esse negócio. Porque é a velha história, eu não vou no médico porque eu tô com medo de estar doente, né? Então eu não quero ver. E aí a pessoa espera até o limite. E isso é saudável? Isso é perigoso? Isso é perigoso, muito porque enquanto você não vai no médico, a doença está desenvolvendo em você, né? Se você tiver de fato doente. Então a gente precisa olhar
várias coisas, a gente precisa encarar. Agora, a gente também precisa entender que a negação, ela faz parte da nossa vida diária. Por quê? Porque a nossa mente, ela trabalha poupando energia. Se eu não negar as coisas, eu vou viver em sobressalto. Tudo vai me deixar fora do lugar. Então, a gente dá uma negada em várias coisas. Por quê? Porque a negação, ela inclusive faz etapas da te dá tempo. Ela dá tempo daquele sentimento sentar em você. Ela dá tempo de você entender o que está acontecendo. E aí você vai atuar sobre aquilo. Se não fosse a negação, a gente ia viver em estado muito ansioso. Extremamente Lu, eu ansioso. sem querer te cortar, porque tá tendo tanto comentário, Ah, e aí eu tô tentando não me perder pra gente ver se tem algumas perguntas. tá. Deixa eu verificar aqui o Tarcísio, eu não sei se ele fez alguma pergunta, se alguma consideração, mas ele pôs. Alguns setores da economia são extremamente sensíveis. É que vai permitir que a gente não entre em desespero, né, e adoeça e pânico, né, nunca foi, não é, nunca foi o melhor remédio. E a gente em pânico ou adoecidos, né, emocionalmente, vai ser muito mais caótico, porque daí Uhum. além da própria Covid, além da própria crise, a gente vai ter uma horda de pessoas adoecidas emocionalmente e mentalmente, né? Isso, né? Porque olha só, a crise, existe a crise externa e existe a crise interna, né? Existem crises externas que nos geram crises internas. Agora, também Sim. pode existir uma crise externa que não me gera uma crise interna, que ela pode me gerar criatividade. Eu não estou falando que a gente não sente angústia, eu não estou falando que a gente não fica preocupado, eu não estou falando todos esses sentimentos que a gente não fica desorganizado. Não, todos esses sentimentos a gente passa. Porque olha só, a crise ela tem algumas etapas. Isso é importante a gente pensar, até para a gente saber como que a gente lida com isso. A primeira etapa da crise é a desorganização. Então, isso é fato, é o que a gente está vendo, é uma desorganização, né? Desorganização de emoção, uma desorganização financeira, porque o nosso país é um país pobre. A maioria da população, eles trabalham de manhã para comer à noite. As pessoas não têm reserva, né? Nenhum. Não tem nenhuma reserva. Então, assim, isso é muito preocupante. E aí isso traz uma desorganização tremenda. Só que, por outro lado, eu acho incrível a oportunidade que a gente tem. Sabe por quê? Às vezes a gente mora numa bolha. A gente mora numa bolha rosa. Você acha que o mundo é lindo, é rosa e ele é igual a sua comida, sua mesa com arroz, feijão, bife, batata frita. A gente até tem ciência que tem gente passando necessidade, mas a gente não se envolve, a gente não contacta essas pessoas porque está longe da gente, né? Eu já vou amarrar essa conversa, isso me fez lembrar quando o Covid chegou aqui. Porque quando chegou aqui, a gente estava com a nossa vida normal. Eu lembro que eu fiquei sabendo primeiro do negócio da China, escutando o WhatsApp, depois levando a minha filha mais nova para a escola, a gente ficou sabendo da Itália, mas estava longe. Isso não estava me atacando, não estava chegando em mim, né? E aí, de repente, nós ficamos sabendo que estava num bairro aqui perto. Quando eu fiquei sabendo que estava num bairro aqui perto, ainda demorei uma semana para pensar, eu paro de levar ou não paro de levar, porque o governo ainda não tinha falado nada. Só que quem é responsável pela minha casa? É o governo ou sou eu? Sou eu. Pela minha casa sou eu. Impacta aí as nossas decisões pessoais, as nossas responsabilizações pessoais. Isso, e Nai, e aí foi muito legal, eu comecei a pensar nas crianças da África, que estão aqui pertinho, não tão longe. Eu comecei a pensar no Brasil, nas crianças na favela, em gente que não tem. Eu comecei a pensar em tanta gente, eu falei, gente, esse medo que eu tô sentindo hoje, de não ter comida na mesa para as minhas filhas, esse medo que eu tô sentindo hoje, de alguém se adoecer, de alguém morrer. A gente tem gente do nosso lado o tempo inteiro passando por isso. E a gente não para olhar o outro, porque a gente vive numa bolha rosa. E aí eu acredito que é importantíssimo passar por essa situação de crise,
de quebradeira, para a gente poder olhar para o outro, e poder dar a mão para o outro, e poder contar um com o outro, e lembrar que a gente é ser social, porque a gente não tem agido como ser social, a gente tem sido individual. De certa forma, isso serve muito para a gente quebrar até alguns paradigmas de onipotência que até as grandes nações têm, né? Você mora no velho continente, num dos países mais sólidos economicamente da Europa, que é Londres, né? Talvez junto com os Estados Unidos, são uma das maiores potências capitalistas, porque a China é outra potência muito grande, mas tem um outro viés socioeconômico. Mas você olhar para esses países que economicamente, em termos de estrutura, eram tão estáveis e de repente se ver na situação de ter que contar com ajudas humanitárias de outros países, como a gente acabou de ver agora nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, que é todo onipotente, que tem uma questão financeira, que tem aquela soberba econômica de falar eu posso tudo, porque eu economicamente sou o país mais preparado do mundo, se viu ao ponto de ter que saquear mercadorias, né, o equipamentos de outros países e contar com a solidariedade de países que, inclusive, eram rivais dele, né, como a Rússia, a China. Então, assim, eu acho que isso muito vem para trazer, tirar as pessoas ali daquele pedestal, tirar as pessoas da sensação de estabilidade, né? Às vezes a gente se julga assim, eu tenho uma estabilidade, seja econômica, seja social, seja mental, seja profissional, e a crise mostra que não existe estabilidade alguma, seja econômica, seja social. Esses dias eu escutei uma pessoa virando e falando assim, porque muitas pessoas têm dito que assim, todo mundo está no mesmo barco, né? O mundo inteiro está passando por um problema que é de todos, é o mesmo problema para todo mundo. Só que algumas pessoas até consideram, olha, só que tem algumas pessoas que vão passar por esse problema do barco e outras nadando. Só que é uma questão tão complexa, assim, e até socialmente falando, porque é lógico, primeiramente quem vai ser mais impactado é a pessoa mais humilde, que ali vai faltar o pão mais rápido. Mas o empresário também, ele se vê a ponto de ter várias bocas para poder sustentar e de uma hora para outra ele não vai ter como fazer isso, vai ser quebradeira geral. Então, assim, a gente entender que estabilidade não existe e que a gente precisa não viver sobressalto o tempo inteiro, como você diz, mas a gente buscar recursos, sobretudo emocional, para a gente poder passar pelas transformações, pelas crises, pelas instabilidades, seja lá qual o nome a gente escolha, é muito importante, né? Porque aquilo que é social e que eu não mudo, a gente tem que ter a sabedoria de criar recursos internos para que a gente se adapte àquilo que a gente não é capaz de mudar. Né? Ô, Nai, super legal, super certo. Só que, na prática, o que acontece? É muito difícil. É difícil, principalmente porque... Não, vamos pensar, eu trabalho com casal, né? Hoje eu ajudo casais a se relacionarem melhor e tal. E uma das grandes dificuldades de casais em crise é o quê? É focar no problema. Por quê? Porque a crise, ela tira seu foco. A crise, ela começa a te fazer pensar lá na frente. Então, não é assim? Gente, eu não vou ter o que comer. Meu Deus, como que vai ser o mundo lá na frente? Ou então você fica estagnado no passado. Você também você fica deprimido, só pensando no passado. Como que a minha vida era boa? Eu quero voltar para o escritório, eu quero fazer isso. A crise não te permite dominar o presente. Porque um dos jeitos da gente cuidar da crise, uma oportunidade que a crise dá pra gente, é a gente dominar o presente. Tem até uma pessoa que falou, Larilce, eu não sei o nome dela. Você sabe? Ela falou uma coisa interessante agora, acabei de ler. Que ela está falando que alguns setores que aparentemente não foram afetados, eles também estão com dificuldade, porém estão conseguindo melhorar serviços que ainda não eram bem vistos na empresa. Eu acho isso maravilhoso. E se a pessoa, a empresa, né, ela conseguir focar, ao invés dela ficar super preocupada com o futuro, olhando e choramingando as pitangas do passado, ela consegue olhar para o que ela está passando agora, ela consegue ter foco, e aí com isso ela consegue superar a crise. Com isso ela consegue sair do lugar. E, Nai, eu acredito que essa conversa, mais importante do que a gente pensar em Covid, é a gente pensar na nossa vida. Porque a gente precisa fortalecer as nossas estruturas internas, independente do que está acontecendo ao nosso redor. Porque a hora que o negócio vier, porque vai vir, a vida não é recreio. A vida não é recreio para ninguém, a vida é jogo duro. A gente tem momentos de recreio.
Então, assim, a gente tem que aproveitar os momentos de recreio, porque logo, logo o negócio vai vir. Isso é fato, é para todo mundo, é para você, para mim, é para o João, é para Maria. Né? É sempre desafio. E é muito legal que seja desafio, porque se não fosse desafio, a gente não crescia. Cachorro que come, ele faz o quê? Ele dorme e descansa. Dorme. Não é? Então, assim, Exatamente. não estou agradecendo por um Covid, de jeito nenhum. Ninguém queria estar passando por isso. Ninguém queria estar passando por isso. É extremamente sofrido, é extremamente desgastante, é extremamente difícil. Mas eu também não vou ficar chorando algo que eu não posso controlar. O que eu vou fazer é agradecer a minha situação, agradecer que eu tenha capacidade, que eu tenha competência, né? Que eu tenha condição de fazer diferença na minha vida, na vida da minha família, na vida das pessoas que eu conheço próximas, nas vidas de quem eu nem conheço. Hoje nós não estamos fazendo isso. A gente não tinha feito isso antes. Né? Então, por que, Nai? Mas é muito legal isso, porque aí vai dando possibilidade da gente se reinventar. Agora, qual que é o problema da crise? É que as pessoas não querem sair da zona de conforto. A gente quer fazer a mesma coisa o tempo inteiro. A gente quer repetir a mesma fórmula. Ai, deu certo, é igual tabuada. Gente, a vida não é tabuada. Não pode ser tabuada. Busca da ilusão de estabilidade que não existe, né? Não existe, Nai. E se a gente não para pensar nisso, né? Quando a morte vem, a gente nunca pensou nisso antes. Porque você acha que isso nunca pode acontecer. Eu lembro quando foi AIDS. Lembra quando surgiu a AIDS? Eu era menina, mas as pessoas nem acreditavam. Eu lembro dos impactos, assim, eu sei que E uma coisa que é até interessante a gente observar, porque ele também é um vírus, né? E o vírus HIV, que a doença é a AIDS, assim como o coronavírus, o vírus e a Covid-19. Eles falaram que levaram 2 anos para poder identificar que vírus que era, né? Agora, recentemente, isso é até importante que a gente pare para ver e se encha de otimismo, que a gente está numa fase que a troca de informação e de conhecimento ela é praticamente quase que instantânea. As pessoas, os laboratórios, os pesquisadores conseguem trocar informação, né? Um laboratório aqui consegue fazer uma identificação genética em colaboração com outros laboratórios e rapidamente eles conseguem decifrar que tipo de vírus é aquele, consegue começar a levantar hipóteses para cura, para vacina, né? E o que demorou muito com a AIDS, né? O HIV foi identificado 2 anos depois. Os coquetéis começaram a ser lançados no início da década de 90. Tanto é que a gente vê muitas pessoas da classe artística que ao longo da década de 90 ainda estavam morrendo pelos impactos, né? Então, assim, se começou o impacto maior no início da década de 80, foi conseguir fazer com que os coquetéis tivessem digamos, mais recursos, fossem mais significativos na cura a partir de meados da década de 90. Então, o tempo que se levou. Hoje em dia, isso está mais rápido, né? Então, assim, isso se deve muito ao assolamento que a AIDS teve na década de 80, o impacto, o susto, fez com que os laboratórios, os pesquisadores, já vivesse em constante pesquisa, buscando soluções, né? E muito das pesquisas das outras doenças, inclusive da própria AIDS, serviu como um indício, serviu ali como um degrau para ajudar agora nessa pesquisa. Então, assim, essa necessidade de adaptação e de evolução é constante. A AIDS serviu para que a gente se estivesse mais preparado para agora enfrentar a Covid. E assim vai ser consequentemente com outros momentos. Mas, Nai, não, faz super sentido. E uma coisa que isso me faz pensar era da questão da negação também, sabe? Eu não sei se você lembra, assim, muitas pessoas falando assim, isso não me pega, esse negócio não chega em mim, né? E isso é interessante a gente falar que para psicologia, uma coisa que a gente estuda, né, é que quando a gente passa por momento de crise, possivelmente a gente vai acessar mecanismos de defesa infantilizados. Olha que interessante. E a negação, ele é um mecanismo de defesa infantilizado, que a gente traz para a fase adulta, a gente carrega ele para a fase adulta, e ele é saudável desde que eu não more ali naquele lugar.
né? Se eu morar naquele lugar, eu não vou estar conseguindo acessar uma realidade. Isso já é um transtorno, né? É um transtorno psicológico, quando eu não acesso a realidade. Agora, se eu consigo passar por aquele lugar, então vamos recapitular. É bom negação? Ela é bom por um tempo. Então você vai, passa por ela um tempo, dá tempo de você se acalmar, dá tempo de você ver onde que a gente está. Então todo mundo pode ter passado aí, ou pela negação ou pelo pânico, né? Que a gente, talvez, se der tempo, a gente fala um pouquinho. Então a gente nega um pouco, aí depois dessa negação é interessante, porque qual que é a terceira fase da crise? Que eu comecei a falar lá. A primeira fase é a desorganização, a segunda fase é a negação, a terceira fase chama intrusão. Eu começo a ter alguns pensamentos sobre aquilo. Eu não quero pensar sobre aquilo, mas aquilo vem. Então quero voltar lá na minha história, levando a minha filha para a escola e o Covid aqui no meu bairro. Eu falei, gente, mas agora o negócio tá aqui, uai. Aí eu falei com meu marido, eu falei, se tá aqui... Mas olha que interessante, a gente enxerga as coisas, né? Nossa tendência de ver as coisas é quando as coisas estão muito pertinho da gente. Senão a gente ouve, as pessoas falam e é como se aquilo não fosse com a gente. E essa postura, se eu sair com alguma coisa mudada disso, eu quero sair mudada nesse aspecto. Que eu me sinta mais empática, mesmo com o que não está pertinho de mim. Que eu fique empática pelo sofrimento do outro lá longe. E que eu pense sobre o que eu posso fazer e como que eu posso mudar. Porque a gente está muito preocupado com o mundinho da nossa casa. E o que está com a gente da é a China. E da porta para dentro ainda. A gente se dentro. preocupa quando o vizinho tá, porque você se preocupa, não às vezes pela forma empática, porque eu tô preocupada com o vizinho, mas é a proximidade da doença chegar dentro da sua casa. Então, a nossa preocupação às vezes se restringe muito da porta para dentro, né? Então, falando de oportunidade... Eu achando que era tão longe. Mas eles conseguem, porque eles estão tão habituados a ter uma alimentação tão diversa, tão diferente da nossa. Eles são capazes, constroem um hospital em 10 dias. Então, era lá, do outro lado do planeta. Na hora que a gente viu que isso estourou a bolha e que chegou tão próximo da gente... Então, falando em oportunidade, Nay, eu creio que a gente precisa reforçar essas alianças nossas, né? De amor, essas alianças sociais, porque nós somos seres sociais, a gente precisa resgatar isso. E não é só o ser social que vai na igreja, cumprimenta as pessoas, volta para casa e continua com a vida igual, sabe? Não dá para a gente negar uma realidade externa, que é essa realidade que está acontecendo lá e que está entrando e que está mexendo com as estruturas nossas, né? E aí tem dois jeitos, então, da gente agir, só para a gente amarrando. Uma, então, é essa questão da negação que a gente está falando. Então, isso não está acontecendo comigo, isso não é verdade. Você foi falando dos Estados Unidos, a onipotência, ela também faz a gente negar as coisas. Eu não preciso de você, isso não vai me afetar, isso não vai acontecer comigo. Isso também é um mecanismo de defesa infantil. E que um país como os Estados Unidos, por exemplo, às vezes ele pode usar, né? Estou falando dele, mas vamos trazer mais pertinho da gente, assim, a gente, né? Como que a gente mostra a onipotência? Vamos falar do medo um pouquinho? Que aí eu quero falar dessa coisa da onipotência. Quando a gente sente medo de alguma coisa, a gente tem 3 jeitos de reagir. A gente luta, a gente foge ou a gente desiste. Esses 3 jeitos, e isso é desde a época das cavernas, né? O que é a gente lutar contra esse negócio, por exemplo? Às vezes a pessoa, e aí eu não estou falando da forma positiva, estou falando que às vezes a pessoa vai, se veste de uma onipotência, de uma grandiosidade, e pensa assim, esse negócio não me pega não, eu sou forte, esse vírus, porque você está com medo, na verdade, só que você tem mais medo de ficar com medo do vírus do que do vírus em si. Então, esse é um tipo de pessoa. E aí, isso ajuda essa pessoa? Não, não ajuda. Porque aí ela não vai se cuidar e ela não vai cuidar dos outros. Então, isso é a luta. A fuga é quando a gente se isola na nossa casa, faz todas as compras possíveis e fica aqui. Eu dou, Ana, mas a gente precisa isolar. Concordo que a gente precisa isolar, mas a gente precisa saquear um supermercado e se isolar? Eu não tinha papel higiênico, porque eu não fiz uma compra anterior. Eu não entendo, até hoje eu não entendo. Se alguém entender, deixa nos comentários. Que ninguém entendeu essa ligação
de se abastecer de papel higiênico. Então, mas o que que aconteceu? Como eu fiquei nesse estado meio de negação por um tempo, né? Passei aí uma semana, nessa uma semana, acabou o papel higiênico da minha casa, eu fui fazer uma compra normal, loucura total. E qual que é o problema disso? Quando a gente faz uma ação dessa, que eu não tô pensando no outro, eu vou lá no supermercado, eu tenho dinheiro, eu encho a minha casa de tudo quanto é comida, de papel higiênico e vou ficar lá no meu castelo. Beleza. Quem não tem dinheiro, o que que a pessoa vai fazer? Ou quem tem dinheiro só para comprar um rolo de papel higiênico? Ele vai ficar sem. E aí, a hora que ele ficar sem, o que que vai acontecer? A gente vai falando de papel higiênico, é uma coisa, mas se a gente vai falando de um arroz e de feijão, De alimento. de Né, de alimento, alimentação. isso vai começar a gerar violência. Isso vai começar a gerar saque em supermercado, rouba as casas. A gente dá tiro no pé, achando que tá cuidando da gente, não tá ligando pro outro. Isso é tiro no pé, Nai. E é isso, é essa questão muito que a gente fala da onipotência mesmo, sabe? É a mesma coisa quando a gente traz a nossa vida, mas a gente traz ali uma comparação, às vezes, com um país ou com uma organização, né? A gente vê tantas empresas nesse momento buscando ali tentar, às vezes, ajudar de uma certa forma, e eles estão fazendo isso porque são bonzinhos? Talvez. Mas é porque eles sabem que esse impacto, se eles não ajudar ali o meio onde eles estão inseridos, isso vai refletir neles. Né? Aí quando a gente leva para a questão da negação dos Estados Unidos, né? A questão da onipotência. Bom, eu tenho dinheiro, eu consigo comprar equipamento de qualquer lugar do mundo. Ele não imaginou que a produção de equipamentos ela tem um limite. Uhum. E chegou um ponto, o que ele começou a fazer? A ter que saquear, que é o mesmo que está acontecendo. É o mesmo que a gente fala quando as pessoas compram muitas mercadorias no mercado e você deixa outros sem. Para sobreviver, a pessoa vai fazer qualquer coisa, gente. Você está levando o ser humano ali ao seu limite, né? É muito tênue. É uma questão assim, eu vou ficar sem num momento, numa situação a qual eu nunca passei, é um momento totalmente fora da curva. Você leva o ser humano ao extremo, ao limite. Né? E a pessoa pode saquear, que é o que está acontecendo com o próprio Estados Unidos, que é tão onipotente, bate no peito e tem dinheiro para comprar, mas se viu sem o equipamento a ter que comprar. Começou a pegar equipamentos que eram para outros países. Mas, Nai, é o Covid que está fazendo isso com as pessoas? Ele está só potencializando aquilo que a pessoa na verdade é, ou aquilo que aquele país, ou aquilo que aquela organização é. Né? Então, na verdade, Nai, é importante a gente pensar sobre isso, porque a gente fica aí reclamando. Eu vou chamar... Ai, eu vou ser corajosa, eu vou falar. Eu vou chamar, que eu acredito que isso é até uma má fé, sabe? A gente fica colocando a culpa, na verdade, numa coisa que é externa, que eu entendo, eu não tô sendo aqui leviana, eu entendo de todas as repercussões, mas tem uma parte aí desse negócio que é nossa. E que a gente precisa tomar responsabilidade por isso e a gente precisa cuidar. E não é cuidar do nosso umbigo, a gente não é criança mais. Quando você é criancinha, Nai, o seu mundo é você, né? É lá, mãe, bebê, o mundinho é lá, é o bebezinho, cresce mais um pouquinho, é a criancinha, a gente é adulto, a gente é gente grande. Gente grande tem que começar a agir igual gente grande, a gente é ser social, a gente é interligado, a gente precisa estar conectado com as histórias dos países, a gente precisa estar conectado com a política, precisa entender, ter entendimento, né? O que eu mais fico vendo é a gente meter pau em mídia, mete pau em mídia, mas a pessoa não tem nem conhecimento, ela tá falando do quê? Você vai conversar um pouco mais aprofundado, ela tá repetindo a mídia. Ela, na verdade, não tem bagagem suficiente para decodificar aquilo que ela está ouvindo, né? Até para que ela julgue, ela tem que ter bagagem. E quem traz a bagagem para ela? Quem ajuda com as informações? A mídia. Só que ela tem que ter o discernimento ali e o seu próprio entendimento, aquele conhecimento, aquela bagagem interior que permite ela ter um discernimento, né? Isso. Mas onde tem? As pessoas preferem o julgamento, apontar o dedo, a discernir, falar isso eu vou consumir essa informação porque ela faz sentido para mim. Bom, essa não. Até a questão mesmo do que está acontecendo com o Covid. É importante que a gente se alimente de informação, se nutra de informação, muito importante. Mas até um ponto que aquilo ali não me leve ao desequilíbrio, né?
ficar o dia inteiro contabilizando, fazendo boletim, né, acompanhando os boletins de quantas pessoas foram vitimadas, até que ponto que isso vai ser interessante para mim? É importante que eu me informe? Claro, né? Eu sou jornalista, eu vou defender a informação Uhum. a qualquer custo. Mas até que ponto a gente deve devorar toda e qualquer informação, né? E no outro contraponto também é importante que a gente tenha informação justamente para a gente não se ver ludibriado por esse tanto de fake news que Uhum. acontece, né? Ah, não, mas já fiquei sabendo que tem cura para isso. Então, se tem cura, vamos continuar saindo. Né? Não me importa que o governo está falando para a gente ficar em casa, restrito em casa, para diminuir a curva, porque vai ter cura, então eu não preciso. Eu não vou trabalhar, beleza, ótimo, eu estou em casa, mas só para trabalho. Eu vou dar os meus bordeios, vou continuar visitando a minha família, vou continuar jogando a minha pelada, porque muitas pessoas também, que eu acredito que seja um tipo de negação, acaba achando que não tem que mudar a sua rotina. Então, assim, beleza, não estou trabalhando, ótimo. Para mim, né, entra, né, para essas pessoas, acaba passando pela cabeça, de certa forma, isso é para mim são férias, né? E eu vou poder continuar levando a minha vida social do mesmo jeito, né? E aí acaba que financeiramente a gente é afetado e que a curva não se reduz, porque as pessoas continuam tendo os mesmos hábitos, né? Por falta de empatia e solidariedade com o próximo. Porque não está aqui, não chegou aqui, não está no meu bairro. Eu vejo muito isso mesmo aqui na minha cidade. Até pouco tempo, eram só casos suspeitos. Ontem foi confirmado um caso. Você vê que a mentalidade das pessoas foi de um contraponto ao outro, né? O que a gente falou, da negação saltou imediatamente para pânico. Porque eles não foram se nutrindo de informação e, de certa forma, de equilíbrio emocional para isso. Ô, Nai, e olha só, parece que a negação ela é bem recorrente, né? Com a gente. Muito. E o principal fator que eu percebo que a negação acompanha a gente é porque a gente não quer sair da zona de conforto. E o que a crise pede para qualquer pessoa é saia da zona de conforto. Não tem jeito de você sair dessa melhor ou mudar, porque ó, se tem um negócio que me deixa triste, de verdade, triste. Tem gente que eu conheço, por exemplo, que eu nunca vi tanto no WhatsApp. Chegar à noite, eu falo, meu Deus do céu, o que é esse trilhão de mensagens dessa pessoa aqui no WhatsApp? Ficou comentando da vida dos outros aqui o dia inteiro. E tem filho em casa, tem esposa em casa, quer dizer, deve estar lá deitado, mandando mensagem para o WhatsApp para todo mundo. Vai sair desse negócio igual entrou. Isso é uma tristeza, Nai. Porque se a gente não sair da zona de conforto... Esses dias eu quase mandei uma mensagem. Falei, por que você não vai cuidar dos seus filhos? Fazer um almoço para sua esposa? Porque isso é a gente sair da zona de conforto. Isso é você falar assim, gente, como eu nunca faço isso pela minha mulher, deixa hoje, eu vou fazer um carinho. Deixa eu mostrar para ela que eu me importo. Deixa eu agradecer todo esse tempo que essa mulher está aqui fazendo isso. Se eu não faço isso pela minha mãe, e eu moro com a minha mãe, mãe, hoje eu vou te dar um dia de princesa. Eu tô aqui na sua casa. Isso é a gente gerar amor, gerar relacionamento com as pessoas do nosso lado. Eu nunca paro para brincar com os meus filhos. Hoje eu vou guardar o celular na gaveta. Aqui em casa agora a gente tem o dia do celular na gaveta. E aí guarda, é o dia de ficar com as crianças. Ah, dona, mas se alguma coisa acontecer com alguém? Gente, eu moro longe, né? Eu não vou ajudar ninguém. Na hora que aconteceu, olha, e mesmo quem mora perto, o que a gente pode fazer agora, Nai? A gente precisa de ter o tempo de qualidade com as pessoas que estão perto da gente. Isso aqui, ó, é maravilhoso que a gente está fazendo. Mas tem hora que às vezes a gente tem hora que a gente tem que cuidar de quem está do nosso lado, de quem está de carne e osso. Porque tem gente que fica tão conectado o tempo inteiro. Ai, tô ligando pro meu amigo que eu nunca vejo, tô fazendo isso que eu nunca... Não perde a oportunidade. Então a gente tem que pensar. Primeiro é falar assim, estou em crise. A crise, ela me exige que eu faça o que eu não fazia. Que eu inove. Anos atrás, as pessoas morriam, né? Porque você imaginava, se a pessoa está no campo de concentração, ela vai morrer ou queimada, ou de exaustão por estar trabalhando ali em situações extremas, em frio, e por inanição, por não estar alimentando. E ela morreu por piolho, pensa, por a contaminação de piolho. Imagina que local insalubre. Então, assim, é muito rico de detalhes e você se coloca naquela situação. Às vezes a gente olha para um momento e fala assim, meu Deus, eu já estou esgotando meus recursos, né,
por esse isolamento social. Eu preciso sair para comprar alguma coisa, tem todo aquele, meu Deus, calçado, eu tenho que chegar, tenho que tirar lá na porta, não vou contaminar minha casa, tem o receio, no meu caso, você tem suas filhas, eu tenho receio dos meus pais, que estão na idade de risco. Então, emocionalmente, psicologicamente, tira a gente daquela zona de conforto com a qual a gente estava habituado, né? Fazer compra era algo muito simples. Hoje em dia você tem todo aquele me higienizo para ir, me higienizo para voltar, tiro a roupa para não andar dentro de casa. Aquilo ali te cansa, né? Às vezes. E isso, o pessoal tá aqui lembrando. Gente, meninas, a transmissão só tem 50 minutos. Já tá quase acabando. Ah, não! Tudo, a gente vai ter que encerrar. Daqui a pouco conclui. Eu vou calar aqui agora para você concluir antes que a live caia. E aí, gente, a gente já deixa até aqui o convite para vocês, para a gente fazer futuras lives, trazer esses assuntos à tona, né? Porque é muito importante a gente, nesse momento, abordar essas temáticas para a gente poder, de certa forma, ajudar nesse momento, né? E eu queria até deixar aqui para vocês, gente, eu vou colocar depois da live o endereço da Ludo para aquelas pessoas que estão aqui porque me conhecem e que às vezes não tem o endereço dela, acompanhem ela faz cada vídeo maravilhoso, vídeos assim super humanos, ricos de conteúdo demais, sigam ela, porque vocês vão ver o tanto que ela é humana, com tanta informação super importante. Eu vou pedir para que ela finalize também, inclusive, e faça esse convite para ir para a live dela. Já quero aproveitar, inclusive, para nossas futuras lives, porque eu acredito que a gente vai ter mais assuntos para abordar futuramente. Já aproveito o momento para fazer um convite de uma outra live que eu vou fazer agora na segunda-feira, junto com a Érica Magalhães, que é outra amiga minha, e a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da responsabilidade social, né? A importância da gente, enquanto pessoa física, se preocupar com o outro, mas as organizações também, né? Já diria o poeta, é impossível ser feliz sozinho. Então, assim, as empresas têm que acordar nesse momento e ajudar umas às outras, ajudar a comunidade onde está inserido, para a gente superar isso. Porque o que adianta eu ter e não ter para quem vender? A pessoa está impossibilitada financeiramente ou porque foi inviabilizada por questão de saúde. Vou calar-me, te agradeço demais pela atenção, por estar aqui enriquecendo o nosso conteúdo e para você se despedir. E na próxima a gente acaba falando mais. Nai, só quero falar uma coisa, só para a gente concluir o negócio do medo, né? E é uma mensagem que eu acredito que é importante a gente pensar. Que a gente pode, no medo, a gente pode ter temor, mas a gente não pode ter covardia. A gente pode ter receio, mas a gente não pode ter pânico. Viu? Então, é algo que a gente precisa pensar para a gente poder equilibrar. Porque se a gente tiver temor e receio, a gente consegue cuidar da gente, a gente consegue cuidar do outro. Mas onde tem covardia e tem pânico, falta amor e falta ação, falta criação e falta inovação. Então, eu acredito que a gente está tendo, sim, uma oportunidade, né? Não é porque a situação é difícil que a gente vai ficar chorando. A gente tem que fazer disso um momento que a gente possa crescer. E a gente precisa sair disso melhorado. Porque se a gente não sair disso, pessoa melhor, eu acredito que nada vale a pena. As mortes não vão ter valido a pena. O nosso tempo de isolamento não vai ter valido a pena. Agora, se a gente fizer seres mais sociais, mais amorosos, mais empáticos, mais ligados, né? Buscar mais conhecimento, eu acredito que não que vai ter valido a pena, mas que pelo menos a gente vai ter feito uma história que vale a pena ser contado para os nossos filhos de um jeito mais humano, né, e mais tranquilo daqui a uns anos. Que não seja uma história tão triste, né, com um final ruim. Exatamente. Até vi alguém comentando aqui agora, a Luro... Ah, minha Luro mãe! Minha mãe! Ah, gente, e a meus amigos, que ela falou é muito importante, que é a questão do equilíbrio, né? Porque assim, se o pânico, né, ele incitar o pânico é você dar luz ao problema e não a solução. E ao mesmo tempo, quando a gente se nega a enxergar o problema, a gente acaba perdendo um tempo precioso na nossa reação, né? Acaba criando uma letargia e impede a gente de criar mecanismos de superação, de seguir em frente. Aquilo que eu reconheço, eu entendo e supero. E quando eu me nego, eu patino, né? Isso. E ao mesmo tempo eu para o pânico também, né? Como está acontecendo? Vários locais
se negaram, achando que o negócio estava longe, e agora está entrando em pânico, né? Se com as primeiras informações a gente tivesse se nutrido de informações e por meio do equilíbrio ter se cuidado, mas de forma equilibrada, talvez nós não estaríamos nesse momento, né? De tanto estresse. Mas é isso, gente, buscar o equilíbrio sempre, Obrigada, né? E assim, com aquilo que a gente não tem como socialmente lutar, buscar os nossos recursos internos para superar, né? Esse eu acho que é a grande lição. Isso. Ludo, minha amiga querida, minha parceira, minha amiga de tantos anos, né? Linda. É uma psicóloga incrível, uma pessoa, um ser humano de luz também. Gostaria de agradecer demais a sua participação aqui, por você ter enriquecido de conhecimento e de informação a nossa tarde. Te agradeço demais, foi tão difícil a gente tentar acertar um horário por conta do fuso horário. Tadinhas, ela lá já tá tarde, tá na hora de alimentar as crias, hora do jantar e ela aqui com a gente. Não, o maridão Eu te já agradeço cuidou demais. Tá tudo certo. Agradece o Pedro pra gente por toda essa empatia dele nos ajudar. Muito obrigada, um abraço enorme para você, um abraço a todos que estiveram aqui com a gente agora nesse momento de tarde. Mandar um beijo para Thaís. Também. Não mandei. Thaís, você também. Obrigada a todos e acompanhe os nossos Instas, os nossos IGs, porque a gente vai trazer mais informação para ajudar a gente, a todos, né, passar por esse momento, né? Reforço aqui, é impossível a gente ser feliz sozinho, né? A gente tem que se unir nesse momento, fazer alianças para a gente poder superar esse momento. Obrigada a todos, uma excelente tarde, uma excelente Páscoa, uma Páscoa de ressurreição em todos os sentidos para a gente. Obrigada a todos. Obrigado, Lu. Tchau, beijo grande. Obrigada, tchau. Tchau, com Deus.